Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Então, nessa aula de número 50, vamos conversar sobre o conceito de deflexão. Então, o conceito de deflexão no xadrez é remover ou expulsar um defensor, uma peça defensora muito importante do meu adversário. Então, aquela peça do adversário que está segurando tudo na posição, né, seria uma boa tática aí expulsá-la, destruí-la, para eu conseguir assim ter alguma vantagem. Por exemplo, uma vantagem de ganhar uma peça, de ganhar a qualidade, trocar uma peça de baixo valor por uma de alto valor, né? E como que a gente faz isso? Como que a gente remove um defensor importante ou pelo menos expulsa ele lá da posição? Podemos usar muitas maneiras diferentes, mas normalmente a gente sacrifica alguma peça, usa o tema de sacrifício para ter alguma vantagem depois. Podemos também usar o tema de desvio, desviar a defesa de um ponto para capturar o outro. Por isso que não é nada legal deixar peças sobrecarregadas na defesa, com muitas funções, tá? Será a peça mais visada pelo seu adversário. Ou até mesmo para destruir essa peça importante, podemos usar lances forçados, como por exemplo cheque. Cheque é cheque, né, pai? Tem que defender. E aí, ao defender o cheque, meu adversário pode tirar aquela peça importante de lá, ou eu posso desviar essa peça de lá, né? Vamos dar uns exemplos aqui bem básicos de como remover um defensor importante do adversário na posição, tá? Vamos fazer alguns exercícios juntos aqui, ó, bem simples, só para vocês entenderem na prática como funciona isso. Ó, nessa posição, eu já vi que a gente tem uma jogada muito forte aqui, ó, usando esse conceito de desviar essa torre aqui, ó, de C8 que está defendendo a dama das pretas. Ó. Então a peça mais importante aqui na defesa das pretas é essa torre de C8. Ó. Ela está defendendo nada mais, nada menos que a dama do seu próprio exército. Então se eu conseguir desviar ou destruir essa peça, eu vou poder depois capturar a dama tranquilo. Como que eu poderia fazer isso? Ó? Nessa posição é fácil, né? Só essa torre entrar em D8 dando cheque. Daí depois eu vou poder capturar esse defensor, se ele não me capturar, ou se ele capturar minha torre eu vou poder ganhar a dama. Então eu vou sacrificar a torre para ganhar uma dama. É um bom sacrifício, né? Então acho que o lance aqui deve ser esse. Torre cheque, capturamos a dama, desviamos o defensor da dama, ganhamos uma dama limpa. Ó. Vamos ver outra situação aqui, outro exemplo. O adversário acabou de mover a torre atacando a nossa dama. Ó. Agora a gente está com o exército das pretas. Quem está defendendo essa torre dele? O cavalo. O cavalo também está no meio do caminho aqui para minha dama não capturar a dama do exército dele. Ó. Então esse cavalo está muito forte na posição dele. É um cavalo defensor muito forte. Se eu conseguisse, por exemplo, ó, capturar esse cavalo, se o adversário captura minha dama, eu capturo a dama dele também, ó, no próximo lance. Então eu vou sair ganhando um cavalo. Ó. Acho que aqui deve ser esse o lance para destruir esse defensor importante da posição das brancas aqui, que no caso é o cavalo. Se eu capturar a torre, o cavalo vem capturando minha dama. Ó. Esse lance não seria legal agora. Mas capturar o cavalo seria, ó. Capturei o cavalo, o adversário capturou a minha dama com a sua torre. Eu fiquei sem a dama por um cavalo. Tenho que recuperar minha dama ali, né? Melhor capturar uma dama do que capturar a torre, porque agora eu tenho as duas opções, né?
Vamos dar outro exemplo aqui. Vamos lá. O adversário acabou de mover a dama, ofertando uma troca aqui, ó. E essa dama está sobrecarregada na posição, ó. Repara só que a dama aqui está defendendo tudo, ó. Está defendendo o cavalo do ataque do bispo. E também está atacando a minha dama. Então, se eu apenas aqui, ó, destruir essa dama que está segurando esse cavalo, está defendendo o cavalo, meu adversário vai ter que recapturar essa dama ou de bispo ou com o cavalo dele. E quem defende esse cavalinho aqui, ó, de E7? Ninguém. O cavalo vai ficar solto, ó. Então aqui o lance deve ser trocar as damas, ó. Trocou as damas, ganhamos um cavalo solto. Então removemos um defensor importante que no caso era a dama, tá? Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Ah, aqui eu já vi o lance, ó. Essa torre está sendo atacada pela dama do exército das pretas, ó. E quem está defendendo essa torre? Esse cavalo aqui de E4 das brancas. Então, se eu conseguir destruir esse cavalo, que é um defensor importante das brancas, depois eu poderia capturar a torre limpa. Então, o lance aqui deve ser cavalo toma, dama toma torre. Ganhamos uma torre. Vamos dar outro exemplo aqui na prática. O adversário acabou de mover o rei para proteger o seu próprio bispo. Senão o nosso rei quer capturar o bispo dele, né? Como que a gente tira esse rei daqui que está defendendo o bispo dele para a gente capturar o bispo? Como que a gente remove esse defensor importante que no caso aqui dessa posição é o rei? Temos um lance bem simples aqui, né? Bispo E4 é cheque, lance forçado. Então, bispo E4, o rei é obrigado a sair dessa diagonal para sair do cheque. Agora podemos ganhar um bispo grátis aqui, ó. Removemos ou desviamos ou simplesmente afugentamos o rei da posição. Isso que significa o conceito de deflexão. Ganhamos um bispo aqui, ó. Vamos dar outro exemplo aqui, prático aqui na posição, fazendo exercícios aqui no chess.com. São exercícios bem básicos, tá? De remoção do defensor, só para ficar bem claro esse conceito de deflexão na cabeça de vocês, tá? Já tem um lance muito forte aqui, ó, que é desviar o principal defensor das pretas. Qual que é a principal peça defensora do exército das pretas nessa posição? É essa torre, ó. Essa torre de D7 está defendendo a dama. Então, se eu conseguir desviar essa torre, destruir essa torre, eu vou poder capturar a dama do exército das pretas limpinha aqui, ó. Agora não seria legal capturar a dama, porque senão a torre captura a dama também, ó. Então seria só uma troca de damas. Mas eu já vi que aqui tem um sacrifício bonito, ó. Torre E7 vem com cheque. E aí obriga a torre a capturar, porque senão eu que capturo a torre dele no próximo lance. Lance forçado com cheque. E aí vai deixar a dama solta, ó. Então torre, cheque. Ele resolveu capturar a torre, até porque ele não tinha muitas opções, senão depois eu ia capturar a torre dele. Quem defende a dama dele agora? Desviamos o defensor da dama. Ganhamos uma dama aqui limpinha. Vamos pensar de novo aqui em outro exemplo. Ah, já saquei aqui, ó. O tema tático de deflexão aqui, ó. Na posição. O conceito de deflexão tá bonito aqui, ó. O adversário acabou de mover a torre para cá, para C8, esperando que a gente captura. Porque se a gente capturar essa torre, o bispo vem e captura a nossa. Então seria simplesmente uma troca de torres. Só que aqui tem um lance forte, aqui um lance intermediário forte, que vem com cheque, ó. Cavalo captura bispo, é cheque. Lance forçado para desviar o defensor da torre.
ou no caso, destruir o defensor da torre, depois capturar aquela torre limpa lá, ó. Cheque. Ele resolveu capturar o nosso cavalo de torre, porém agora essa torre está em defesa, está solta no tabuleiro. Então jamais deixe peças soltas no tabuleiro ou outras peças do seu próprio exército com muitas funções na defesa sobrecarregadas. Não é nada legal, você vai ser alvo de muitos temas do xadrez, tá? Como por exemplo esse tema de deflexão. Vamos pensar um pouquinho aqui na posição, ó. O adversário acabou de tirar o cavalo daqui, jogar aqui em C5. Ok? Se a gente capturar esse cavalo, dama, captura a nossa dama. Então esse lance não seria nada legal. E quem que está defendendo esse cavalo aqui? Quem está defendendo esse cavalo é a dama, né? Então se eu conseguisse tirar a dama daqui da defesa desse cavalo, aí eu poderia vir capturar esse cavalo tranquilamente, ó. Aqui tem um lance bom para fazer isso. Simplesmente atacando a dama aqui com o avanço desse peão, ó. D4. Eu ataco a dama tem que zarpar daí, e a gente vem capturar um cavalinho de graça aqui, ó. Tiramos um defensor do cavalo. Dama foge, ganhamos um cavalinho grátis aqui, ó. Removemos o defensor do cavalete. Vamos dar outro exemplo aqui. Nosso adversário acaba de avançar o peão para E4. Ah, eu já entendi aqui como é que é, ó. Esse exercício de deflexão aqui bem legal, de remoção do defensor, ó. Se o bispo capturar esse peão aqui, ó, o peão de B3, torre normalmente vai recapturar o bispo. Aí você fala, pô, você vai trocar um bispo por um peão? É, mas olha só depois. Depois é essa torre aqui que vai ficar solta, ó. E quem defende essa torre para minha dama não capturá-la é o peão de B3. Então, se eu conseguir tirar esse peão de B3 daqui, por sacrifício, remoção, troca de peça, lances forçados como cheque, a torre dele vai ficar solta, ó. Então, o lance deve ser bispo toma, torre toma bispo, ganhamos uma torre. Então ganhamos uma torre e um peão por um bispo. Acabou ficando legal, tá? Vamos lá. Mesmo tema aqui ó, na posição. Removendo o defensor mais forte da posição das brancas. Quem é o defensor mais forte da posição das brancas? É a dama. Dama está defendendo essa torre, ó. Para minha dama de D7 não capturá-la. Se eu conseguir desviar essa dama da defesa da torre, eu posso vir capturar a torre tranquilo, ó. Remover esse defensor. E aqui já vi que tem um lance bem fácil aqui para a gente remover o defensor da torre, né? Que é capturar o bispo do exército das brancas, ó. Torre toma bispo. Se dama toma torre, dama toma torre. Vamos sair ganhando, vamos perder uma torre. O adversário vai perder uma torre e um bispo, ó. Usando esse conceito de deflexão, um tema de desvio aqui junto, né? Os temas estão sempre interligados, gente. Vai começar a interligar os temas. Tema de desvio interligado com temas de sacrifício, interligado com tema de deflexão, interligado com tema de lances forçados, cheques, combinações envolvendo sacrifício. Agora os temas vão começar a se interligar, tá? E vai ficar cada vez mais difícil as nossas aulas. Então aqui ganhamos torre e bispo por uma torre nossa, tá? Vamos dar o último exemplo aqui na posição de remoção do defensor. Ah, aqui eu já vi. Vamos ganhar um cavalo na posição, ó. Se o nosso bispo que está aqui, ó, capturar o bispo do exército das brancas, quem que é a peça que está defendendo esse bispo? É a torre.
a torre vai vir capturar o nosso bispo. Vamos trocar bispo por bispo. Só que no próximo lance, quem vai ficar sem defesa vai ser o cavalo. O cavalo aqui de C3 vai ficar sem defesa. Ó. Aí vamos ganhar um cavalo e ainda com cheque. Então acho que a ordem aqui é essa. Ó. Bispo toma. Ganhamos o cavalo com cheque. E depois ainda ganharíamos a torre que ficou solta lá, né? Então o conceito de deflexão é muito importante você saber identificar a peça mais forte do seu adversário na defesa e procurar usar alguma maneira aí para tirá-la de lá ou capturá-la, destruí-la de alguma maneira, tá? Então a dica é: evite deixar peças sobrecarregadas. Sempre que você puder, defenda suas peças com os peões. Não deixe uma peça na defesa defendendo muitos pontos, muitas outras peças. Você vai ser alvo de muitos temas que a gente conversou nessa aula, tá? Um grande abraço aí, até a próxima aula de xadrez e valeu!